sua visão, a prova de que Copérnico estava correto. Contrariando Aristóteles e as doutrinas da Igreja, seria a Terra apenas outro planeta orbitando em torno do Sol? Se isso fosse verdade, a questão permaneceria. Por que as coisas não espiralam para fora? A antiga visão aristotélica era de que todas as coisas, por sua própria natureza, têm um lugar próprio para o qual querem retornar. Suas ideias de repouso absoluto e movimento absoluto pareciam confirmadas pelo bom senso. E baseado em experiências comuns do dia a dia, como poderia alguém adotar a ideia de uma Terra movendo-se no espaço? Era algo para Galileu criticar, o predominante ponto de vista aristotélico. Mas completamente diferente era mostrar como as coisas funcionariam no sistema planetário de Copérnico. Mesmo antes da invenção do telescópio, Galileu tinha se preparado para fazer exatamente isso. Para lançar as bases de seu trabalho sobre corpos em queda, ele tinha incansavelmente observado e cronometrado bolas rolando por planos inclinados. Essas experiências levaram-no a uma outra descoberta que seria conhecida como a lei da inércia. Galileu percebeu que uma bola, ao descer por um plano inclinado, rolava plano acima num outro plano inclinado, até atingir sua altura inicial, independentemente da inclinação deste segundo plano. Se o segundo plano fosse menos inclinado, a bola rolava mais longe, não parando enquanto não estivesse tão alto quanto estava no início. Quanto mais o segundo plano se aproximava da horizontal, mais a bola rolava. Assim, num plano perfeitamente horizontal, como uma superfície bem lisa, a bola nunca pararia. Ela se manteria em movimento para sempre. Esta foi a descoberta crucial que Galileu necessitava para explicar por que todas as coisas, incluindo seus críticos, podiam se manter em pé na superfície em rotação da Terra. Um corpo em movimento horizontal tende a manter-se naquele movimento para sempre. Tudo na superfície da Terra está em movimento horizontal exatamente com a mesma velocidade da superfície da Terra. Nem mesmo existe nenhum atrito para afetar o movimento do corpo, porque tudo se move junto. Com esse notável conceito, Galileu derrubou o antigo dogma aristotélico de que era natural todos os corpos entrarem em repouso. Embora o conceito de Galileu fosse brilhante, ele não era completamente acurado. Ainda influenciado pelo ideal platônico do movimento circular, Galileu pensou que um corpo em movimento continuaria para sempre, mas somente na direção horizontal, girando e girando, seguindo a superfície da Terra. Uma geração mais tarde, René Descartes ordenou todas as coisas, dando à lei da inércia sua forma final. Objetos em movimento não tendem por si só a entrar em repouso. Eles tendem a continuar da maneira em que estão, até que algo interfira neles. Isto é mais fácil de se ver agora do que na época de Galileu. Hoje, poucos discordariam de que a Terra gira em torno do Sol e que o Sol se move em torno de algum ponto da galáxia, que se move sozinha num aglomerado de galáxias, todas viajando através da inimaginável vastidão do universo. Como o repouso se encaixa nesse grande esquema de coisas? Ele não se encaixa. Nada no universo entrará em repouso. Muito pelo contrário. Tudo e todos continuarão a se mover como estão, em linha reta e com velocidade constante, até que algo interaja com eles. Esse é o princípio da inércia. Ele é tão simples e tão profundo como nenhuma outra ideia que já tenha sido ponderada. Obviamente, objetos podem parecer estar em repouso, mas isso ocorre só porque eles estão no mesmo estado de movimento que o observador. Se um objeto está em repouso ou em movimento,
depende exclusivamente do ponto de vista. Depende de o observador se mover com a mesma velocidade. Repouso absoluto não existe. Movimento absoluto não existe. Mesmo movimentando-se no espaço com uma velocidade incrível, relativamente à Lua, ao Sol ou a outro centro da galáxia, a tendência natural de qualquer objeto é manter seu estado de movimento. Nos dias de Galileu, esse era um conceito difícil de se aceitar. Para um aristotélico, o movimento de uma carroça requeria e tinha uma explicação lógica. A menos que algo a empurrasse ou puxasse, ela não se moveria. Assim, seu estado natural era o de repouso. Mas, para um observador moderno, um veículo em movimento não precisa de explicação. Esse objeto deslizante manter-se-á movimentando-se até que os freios ou algo o traga ao estado de repouso. E quanto a um objeto que não esteja se movimentando horizontalmente com a superfície da Terra? E quanto a um projétil lançado ao ar? Ou uma bola largada de uma torre? A Terra em rotação não deveria deixar a bola cadente para trás? Galileu disse que não. Ele disse que a bola deveria continuar a se mover horizontalmente com a Terra, mesmo quando ela cai verticalmente em direção à sua superfície. Na Renascença, esse conceito era difícil de se compreender. Portanto, Galileu apresentou a seus contemporâneos uma analogia. Ele pediu às pessoas que imaginassem uma bola caindo do alto do mastro de um navio em movimento. Para um marinheiro no convés, o mastro continuava parado. Ele deveria esperar que a bola caísse diretamente para baixo. Mas alguém em terra veria o navio e o mastro em movimento. Um observador aristotélico não teria dúvidas sobre o que devia acontecer. A bola deveria cair em direção ao centro da Terra, enquanto que o navio navegaria em frente. Aquele marinheiro veria a bola atingir a traseira do navio, ao invés de cair ao pé do mastro. A experiência provavelmente nunca foi realizada durante a vida de Galileu. Os resultados são exatamente o que ele predisse. A bola cai diretamente abaixo, perto do mastro, pois os dois objetos, bola e navio, compartilham do mesmo movimento inicial. Se eles não tivessem o mesmo movimento inicial, então o resultado seria exatamente aquele que os aristotélicos esperavam. Quando largada de um mastro em movimento, a bola cai verticalmente, enquanto se movimenta horizontalmente com o navio. Juntos, esses movimentos formam uma trajetória curva, uma parábola. Galileu imaginou que esses mesmos princípios obrigariam o movimento de qualquer projétil a seguir uma parábola, seja no mar ou na terra. Uma bola largada de qualquer lugar da Terra se comportaria da mesma forma. Assim, compartilhando do movimento horizontal do planeta, ela cai diretamente para baixo, chegando aos pés da torre. Nesses termos, Galileu viu e provou algo novo sob o sol. Em 1616, Galileu foi intimado por Roma. Foi-lhe informado para não sustentar nem defender essa ideia da Terra movendo-se em torno de um sol estático. Sabendo que a Igreja oficialmente se opunha ao sistema de Copérnico, ele esperou pelo momento correto para convencê-los com suas ideias aristotélicas. Em 1623, Galileu achou que o momento tinha chegado. Seu amigo e protetor, o brilhante cardeal Maffeo Barberini, tornou-se o Papa Urbano VIII. Para reforçar seu argumento, Galileu escreveu um livro,
Um diálogo no qual os personagens debatiam os sistemas de Aristóteles e de Copérnico. Como escritor, Galileu mostrou-se um hábil político. O personagem aristotélico debateu habilidosamente e foi declarado o vencedor, uma jogada para servir de defesa para Galileu contra o ensinamento das ideias de Copérnico. No entanto, como qualquer leitor podia facilmente verificar, os argumentos copernicanos eram muito mais sólidos. E talvez o pior de tudo, como esses argumentos foram escritos em italiano ao invés do latim, o povo italiano podia facilmente entendê-los. E no que tocava à igreja, Galileu imaginou um personagem que era o defensor fictício de Aristóteles, que discursava com os mesmos argumentos usados pelo Papa. Esse personagem foi chamado Simplicione, ou Simplício. E talvez o mais condenatório de tudo era que o novo livro de Galileu desafiava a igreja exatamente quando ela estava sendo desafiada por todos os lados. Galileu foi a julgamento em 1634. Com sua fama e prestígio, tornava-se impensável ir-se além da tortura ameaçadora, mas para Galileu, que entendia máquinas, isso foi suficiente. Ele abjurou publicamente o sistema copernicano do movimento planetário. Ironicamente, no futuro, nenhum cientista sério poderia negar as evidências de Galileu.